E agora, direito civil, né? Bloco 2. Ai, finalmente, que alegria. A cara do René. Ai, ai. Vamos falar de direito de família, a melhor matéria que existe no ordenamento jurídico. Olha a cara dele fechando. É, ele fica chega a dar uns Cara, tonhos. Mas vai chegar a sua hora, eu Renério, eu vai eu sempre chegar a fui sua hora. inimigo mortal do direito de família, sabe. Porque o direito de família, ele é exatamente o contrário do que eu gosto do direito. Eu gosto daqueles ramos do direito que são mais exatos, tipo tributário, sabe assim? Que você tem um fato gerador, você tem uma hipótese de incidência, você tem, sabe, é um raciocínio mais reto, assim. Direito de Vai família ser é direito de você quer família, as coisas exatas ficam mais complexas, assim. você quer exatas dentro de humanas, né, mas É, aqui é isso que É. ele humano quer. Por isso que eu é, gosto de humanos doutrinador puro. alemão, sabe, que tem vários doutrinadores alemães que eles põem fórmulas matemáticas, né, pra explicar coisas jurídicas, assim, eu acho mó legal. Nossa, Renério, pelo amor de Deus, por quê? É porque eles explicam fica o raciocínio a mais. Mas enfim, bora lá. Mas vamos lá. Bora lá. Direito de família, se não cair, não é prova de defensoria, né, Não porque Sim. existe. dentro do direito civil é a matéria que mais é vista no dia a dia e no número de atendimentos é sempre a campeã também. Então, o direito de família é o sangue puro do defensor público, da defensora pública. E para essa prova, a gente está apostando aí na alteração legislativa do Código Civil sobre a guarda compartilhada, que agora, quando houver elementos que evidenciem probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar, não será concedida a guarda compartilhada. É importante prestar atenção para a palavra probabilidade Verdade. de risco de violência doméstica. Então, pode vir ali um caso que narra, né, que a assistida não tem medida protetiva, não fez boletim de ocorrência e pede a guarda unilateral, e se deve ou não ser deferida, por exemplo, né? Eu consigo visualizar uma questão assim. Na última prova, inclusive, da Defensoria do Rio Grande do Sul, caiu o direito de família com um caso mesmo, né, João e Maria, inclusive eram os nomes, viveram em união estável, tiveram filhos, tal, 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 e aí julgue os itens a seguir. Um era sobre a guarda, o outro era sobre o regime de bens deles. Então, todas essas noções gerais de direito de família, tanto da parte conjugal, de regime de bens, nulidade de casamento, que a gente vai falar no aulão, eh, Legal. requisitos para casar, né, tanto a parte da filiação, então guarda, convivência, alimentos também, alimentos sempre cai também em prova de defensoria, Sempre, porque é impossível. a ação campeã, né, o que eu mais faço é a ação de alimentos. Não, ação de alimentos é todo dia, toda hora, não tem como. E e ainda nessa parte A aliás, também você eu não acho faz só a ação, né, na verdade a defensoria atua muito fazendo administrativamente, né, e só pega a homologação. Aliás, nem pega homologação, a própria defensoria É, que é muito verdade, bem. verdade, aprendi da última Tá vez. vendo? Tá sendo doutrinado. Daqui a pouco ele vai parar de militar a favor das procuradorias. Acho que não, viu. Te dizer que o meu Mas trabalho é sim, mais isso é divertido, mas bem vamos lá. interessante lembrar, isso é um ponto interessante que o Renério trouxe, que o acordo ali de alimentos, ele não precisa ser homologado judicialmente, só pelo defensor já é um título executivo extrajudicial. Isso aí, Então, isso é uma coisa que o defensor faz muito também e costuma cair em prova, perguntando se é título, se realmente tem executoriedade, esse título ou não, e tem. isso aí. É, só um parênteses rapidinho. Ô Jackson, pega o link para o aulão e põe no chat, cara. Lembrando, galera, que a gente vai ter aulão pra DPR Rio Grande do Sul agora neste sábado, tá? E ainda tem vaga e você pode chegar lá e vai passar, enfim, a sua tarde, essa é a tarde ou pela É manhã? tarde, tarde. Isso, a sua tarde de sábado revisando os temas mais importantes para essa prova e a Jeane e a Ana estarão lá dando aula. Não só elas, né, mas inclusive elas. Inclusive, os outros professores são todos defensores do Rio Grande do Sul, né. A gente tem o primeiro lugar do concurso passado, que é o Paulo, tem a Bibiana, que foi primeiro lugar do quê, Jeane? A Bibiana? Da da prova oral, né? prova oral, ela simplesmente tirou 10 em todas as provas orais que ela fez, Foi né, mesmo? Caraca, ficou em primeiro lugar em todas as provas orais que ela maluco, fez. Que E loucura. ficou super bem colocada também, acho que ela foi o segundo ou terceiro lugar do último concurso ali. caramba. É, eu fiz uma chamada de vídeo com ela, ela fala bem claramente, mas caramba, ficar em prim tirar 10 em tudo, aí, pô, Nossa, menina, humilhou a banca. humilhou a banca. E aí, agora, Jeane, qual é o próximo? Ainda dentro do direito de família, tem um artigo do Código Civil que eu acho bem legal,
que já caiu, assim, há muito tempo em prova e talvez possa cair de novo, que tem a ver com a defensoria, que é o 1512, que a gente está colocando aqui no documento também, que fala que o casamento, tem a celebração gratuita. Então, às vezes, a banca faz pegadinha, né, perguntando se o casamento é gratuito. Na verdade, é só a celebração. Para ser gratuita a habilitação, o registro e a primeira certidão, aí é só para a pessoa que declarar a pobreza, né, então só para os hipossuficientes, eventualmente assistidos pela defensoria pública. Mas a celebração é gratuita para todo mundo. Então, esse artigo eu acho bem interessante também. É interessante É, mesmo, porque tem cara de prova objetiva, né, essas Aham. coisinhas tipo Muda só o detalhe ali celebração, na só o sacanagem. muda só detalhe. uma palavra. E a Caroline tá falando aqui no chat que não quer ser prima da Bibiana no Natal. Pô, péssimo, Realmente, péssimo, péssimo. não deve ser fácil. E ela ainda vai fazer o discurso de Natal e Pô. humilhar todos os primos. E agora a matéria que a Jane ama, também. Sucessões. Sucessões, né, porque sucessões é igual família cai em todas, né, e sucessões em quase todas as provas de defensoria também. Na última prova caiu a parte mais geral, assim, de competência, qual a lei que regula a sucessão, como que se transmite a herança, então essa parte mais principiológica. Para essa prova eu estou apostando em algo mais concreto, assim, um caso concreto, eu acho que pode cair a parte de inventário extrajudicial, né, que teve julgado recente admitindo o inventário extrajudicial, ainda que exista testamento e ainda que exista herdeiro incapaz. Então, não é assim, então pode tudo, né? Saber os requisitos. Então, desde que o testamento tenha sido feita a ação de abertura e validade de testamento antes, né? Então, acho que esse julgado é bem interessante, assim, e Esse julgado é super pode ser cobrado. interessante. A ordem de vocação hereditária, que eu não vou largar tudo aqui, vou deixar para o aulão, que é a parte que eu mais gosto. Então, também saber para quem que vai, né? A maioria das provas que eu fiz, a questão de sucessões era um caso mesmo, né? Que trazia que o fulaninho morreu e aí resolva como é que fica a questão dos bens do fulaninho. Eh, então acho que é mais essa parte, assim, que eu acredito que possa cair, que eu daria mais atenção nessa reta final, sabe. Porque sucessões é bem amplo, né, tem toda a parte testamentária, aquela parte de testamento marítimo, Testamento e cerrado, aquela Sucesso eu vai acho cair que em isso prova, né, assim. é. Acho que nunca isso não ninguém tem fez um muito testamento cerrado, assim, porque, pô. Não, então, isso é sabe meio casamento, tem casamento, aí tem vários tipos de casamento e tem aquele lá, casamento religioso convertido em casamento civil. Então só porque eu estudava isso, eu resolvi fazer um casamento assim. O meu casamento Boa. foi religioso convertido e o povo do cartório ficou tipo assim: "Não, mas só vem aqui e assina". Eu falei: "Não, mas eu quero desse jeito", porque eu vi no Código Civil. E aí depois a gente viajou e minha mãe que teve que resolver os negócios, aí, tipo, tinha toda uma burocracia que minha mãe precisava levar uma certidão do padre lá no cartório, fazer várias Caramba, que coisas. onda. E aí a gente tem 2 datas de casamento, tem a da do casamento Religioso e religioso e civil. quando eles assinaram lá no cartório. Mó rolê, só porque eu achei legal. Boa. Eu é, faria um e testamento cerrado. eu tenho uma história muito boa também da minha professora da faculdade, ela casou por procuração, tanto ela quanto o esposo, para que eles pudessem já estar no avião já, para aproveitar todos os dias Meu Deus! da licença do Caramba! casamento. Esses têm que dar Então, aula de eles como ser estavam no servidor avião público, pô. eles estavam no avião e estavam casando por procuração ao mesmo tempo. É. O Léo, que vai dar aula de tributário lá, ele E casou por procuração. administrativo. Ah, é? Ele casou por procuração. Foi. Até porque ele também queria ser o servidor público mais eficiente que aproveita cada dia da Cara, licença, talvez seja, eu não sei cada por quê, segundo. mas eu sei que O foi. Léo vai estar com a gente no aulão e ele é professor de administrativo e tributário, e ele é procurador do estado, e por isso que a gente levou ele. A gente sempre procura ter gente como o Renério, que sabe mais, muito mais do que a gente de administrativo e tributário, para que os alunos consigam ter uma preparação melhor, né? Porque, assim, se fosse a gente, não ia ser igual. Sim, sim. Não, com certeza não. E a última posse de direito civil, a última sim, mas com certeza não menos importante, é a parte de direito à moradia, né. Então, infelizmente, o meu estado sofreu um desastre climático muito grande, né, enchentes, muitas pessoas perderam a moradia delas e a defensoria pública foi super atuante, inclusive teve Legal. uma força-tarefa nacional, né, teve colegas meus aqui do Paraná que foram para lá.
Eu não consegui me inscrever, assim, pela parte emocional, achei que eu não ia conseguir passar os 15 dias lá, sabe, bem perto, assim, da minha família e vendo tudo aquilo acontecer. Mas foi bem importante essa atuação. Então acho que instrumentos em geral, como o REURB, E tudo concessão isso eu vou de falar no aulão de urbanístico, porque esse edital tem uma coisa que nunca, assim, nunca Pois tem é, em sabia que edital de você defensoria, exatamente porque é uma situação muito latente faz para o sentido. Rio Grande do Sul. Então, urbanístico, eu mergulhei nas apostas de urbanístico. Até fiquei perguntando pra Jane: "Jane, tem o bairro tal no Rio Grande do Sul, porque tá sofrendo gentrificação lá, eu quero saber mais sobre isso". Fiquei vi muita coisa, assim, porque é um assunto muito importante para essa prova. Então eu vou falar bastante no aulão sobre todos esses instrumentos e vou passar aqui mais pra frente também algumas coisas de urbanístico quando a gente chegar lá. então vou deixar para você falar, É, eu acho vai roubar que meu momento. não, não vou roubar seu momento. Eu acho que urbanística e ambiental pode ser o diferencial, né, dessa prova. Então, para quem estiver bem ligado aí nas questões que aconteceram no Rio Grande do Sul e como a defensoria agiu frente a essas consequências, né, que o povo gaúcho sofreu. Então, vou passar para processo civil, vou deixar essa parte lá para urbanístico. Eh, então, em processo civil, a gente separou aqui bem rapidinho a súmula 421 do STJ, Que o que foi Renério Famosa cancelada. ama. súmula O 421. Renério ama o cancelamento dessa súmula. Nada Saudosa, velho, não saudosa, aguento. né. Bons tempos Felizmente. em que a súmula 421 era levada a sério. Para, Renério. Então, vamos pagar honorários para que possamos aparelhar a defensoria, né, lembrando que não pode ser dividido entre os membros, diferente de alguns Não é pra procuradores que ganham ninguém honorários, né. exatamente, nem e Nós comprar defensores iPhone. não ganhamos. Então é isso, né, pessoal, os honorários advocatícios são devidos à defensoria pública agora, né, porque a súmula foi cancelada, ainda que seja, em atuação contra a pessoa jurídica de direito público, a qual ela pertence, entre aspas, né, vamos lembrar da autonomia da defensoria pública também, mesmo dentro do estado, tá. E então eu separei, na verdade, uma súmula, um artigo e um assunto, né. O artigo é o artigo 10 do CPC, que traz a vedação à decisão surpresa. Então o juiz não pode decidir em nenhum grau, com base em fundamento a respeito do qual ele não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. E o relevante aqui é que ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então o juiz não pode mais, está analisando o processo, vai lá e viu uma coisa que ele pode ver de ofício, uma matéria de ordem pública, e vai lá e profere a decisão. Não, ele primeiro precisa intimar as partes, né. Então, Renério, saiba que atuo em algumas execuções fiscais, e esses dias eu recebi Ah, uma intimação, né. uhum. Intime-se o exequente sobre a prescrição intercorrente. E aí veio Ah, para mim clássico. para eu manifestar que tinha prescrição, né, mas o juiz já Aham. tinha visto que tinha, mas ele não podia decidir de ofício justamente por causa desse artigo, né, ele tem que observar, a Uhum. oportunidade de se manifestar. Então eu falei que tinha, não sei o que que o município falou, ainda estamos esperando, mas ele vai declarar de qualquer jeito, porque pode de ofício. Mas respeitou ali esse artigo. Então acredito que Isso aí. pode vir algum casinho ali que narre, né, o juiz decidiu tal coisa, contrário, né, ao seu assistido, o que que você pode alegar nesse recurso. Então você pode alegar a nulidade da decisão, se ela desrespeitar esse artigo, né, a decisão é nula. Então é a vedação à decisão surpresa. E essa palavra, decisão surpresa, também não está escrita no CPC, né, mas a doutrina consagrou essa expressão, então também pode vir, na prova essa expressão. É interessante essa seleção, porque, muitas vezes os juízes simplesmente não respeitam Ah, sim. isso, e é bem comum na prática, então eu acho que é um assunto que tem muita chance de estar na prova exatamente por isso. Isso aí. E por fim, ainda em processo civil, a parte de tutelas provisórias, né. Então, saber as classificações, saber os requisitos primeiro da tutela provisória, saber as classificações de urgência, cautelar ou antecipada, incidental, antecedente, né, toda essa parte. A evidência, qual que é a diferença, quais são os requisitos, quais hipóteses pode conceder a tutela de evidência liminarmente, quais não pode, Nossa, isso né. aí toda prova, toda Cai prova. também muito. Então acho que essa parte, o capítulozinho ali da tutela provisória, que é curto, né, mas que tem artigos que dá para brincar em prova objetiva,
Acho que vale dar aquela revisada de véspera, a gente vai falar também disso no aulão, e alguns julgados relativos à tutela provisória também. De processo civil, acho que era isso, se ninguém tiver mais nenhuma ideia, aposta, sensação, premonição, Eu pressentimento. gastei todos os meus pressentimentos nas outras matérias, tô meio minha bola de cristal tá descansando. Olha, com base mas na verdade eu pensei isso no examinador de constitucional, sabe, porque como ele tem esse trabalho com súmulas vinculantes, isso na verdade faz parte de um assunto maior, que é o vínculo o respeito aos precedentes judiciais, né. E respeito aos precedentes judiciais é um assunto importante para constitucional, teoria jurídica como um todo, né, e também para processo civil, sabe. Então eu acho que É, é um tema que vale a pena sim, tema relevante. É uma boa mesmo, Renério. Tem a Federal do Rio Grande do Sul é bastante voltada para essa parte de Uhum. precedentes, né, tem bastante produção acadêmica sobre isso. E uma coisa bem relevante também é que a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, como ela já está atuando em todas as comarcas, ela tem também bastante atuação no tribunal, né. Hum. Então essa parte dos recursos, né, do mais do 900 para inclusive frente, o do CPC. examinador de processo penal, ele atua nos tribunais superiores, então por isso que a gente também selecionou várias Legal. jurisprudências, então tá tudo conectado. Hum. Acho que foi muito pertinente, Renério, que Aí. você surpreendendo hoje. Ai. E tem uma característica bem, abrindo parênteses aqui, né, da PGE Rio Grande do Sul, que já me falaram que é uma característica do Rio Grande do Sul, assim, do meio jurídico no Rio Grande do Sul. Eles fazem um trabalho de influenciar os tribunais superiores mesmo, sabe. Tanto que a PGE Rio Grande do Sul é provavelmente a PGE mais atuante do Brasil perante o STF, para fazer sustentação oral e tal, sabe. Eles tanto que eles têm um procurador dedicado para isso. Eu acho que nem a PGE São Paulo, que é a maior, tem um Uhum. procurador dedicado só a isso, só para fazer sustentações no STF, e eles têm, Caramba, que sabe, loucura. assim, tipo, eles são dedicados mesmo, tanto que tem uma meia dúzia de julgados importantes para advocacia pública, que foi o Rio Grande do Sul que conseguiu, assim. Ah, isso aí é bem interessante. Então dá uma lidinha naqueles artigos que falam também de distinguishing, overruling, Isso. porque isso sempre cai em prova e já tem a ver Uhum. com a parte dos precedentes. Acho que é uma boa aposta também.